Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 16. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 15 hoje. Tudo aquilo que foi idealizado por Deus quando enviou seu Filho acerca do molde que a igreja tomaria na realidade do Novo Testamento, de como agora, pós obra perfeita e completa e suficiente de Cristo para salvar pecadores, o seu povo seria estabelecido, o seu povo seria montado, o seu povo seria estruturado. Então, no capítulo 16 de Atos, nós temos uma visão clara do que é a igreja de Cristo aqui nesse mundo, como essa igreja avança, como ela cresce, como ela se move. E eu digo sempre que isso é importante, porque se não tivermos uma visão clara de como Deus age por intermédio da igreja aqui nesse mundo, nós vamos nos estressar muito e nos decepcionar muito com a igreja, como se a obra de Deus dependesse da igreja e não dele. Então, quando esperamos que a igreja como corpo seja o agente do crescimento, o agente da expansão, então certamente as nossas expectativas estão quase certas de se tornarem um motivo de frustração. Então, nesse sentido, ao invés de olharmos para a igreja, nós precisamos olhar para Deus. E ao invés de batermos a igreja, nós temos que bater na porta de Deus para que Ele enche a sua igreja, governe pelo seu Espírito a sua igreja, e a sua igreja governada pelo Espírito faça a obra no ritmo que o dono da igreja estabeleceu. Então, até o ritmo em que a igreja se move, Deus está nesse negócio e nós precisamos aprender isso. Então, diz o seguinte, capítulo 16, verso 9: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, minha vida, a vida dos Teus filhos, e que a partir da Tua palavra, meu Deus, nós venhamos ter uma compreensão mais clara da maneira como o Senhor age, Senhor, impulsionando, direcionando, ó Deus, e conduzindo a Tua igreja, para que aquelas ovelhas, Senhor, que estão fora do aprisco ainda, ouçam a Tua voz através da pregação do Evangelho, ó Deus, e se acheguem, ó Deus, a Ti, Senhor, e se convertam a Ti. Por isso, nessa noite, colocamos a nossa vida e pedimos ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, a fim de que Ele esteja iluminando o nosso coração, Senhor, iluminando, Senhor, o nosso entendimento e, mais ainda, aplicando as verdades contidas nesse texto ao nosso coração. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos alcançar nessa noite. Pedimos que o Senhor venha ser conosco e venha nos abençoar. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós temos notado, mais especificamente a partir do capítulo 13, é que na execução da tarefa evangelizadora da igreja, o Espírito Santo, ele assume o seu papel soberano de conduzir essa igreja.
O Espírito Santo, ele dirige os passos dessa igreja no caminho que ela deve andar, a fim de que a obra e o poder e a eficácia do sacrifício de Cristo seja aplicado à vida de todo aquele que foi comprado por ele na cruz. Essa é uma das tarefas do Espírito Santo. Ele é aquele que aplica à vida do pecador o poder da cruz. E a partir do momento em que ele manifesta o seu poder na vida de um pecador e aplica a obra de Cristo, lhe dando compreensão e lhe capacitando a exercer fé salvadora na obra de Jesus Cristo para salvá-lo, então, a partir daí ele começa a trabalhar a obra da santificação e continua no governo, guiando o povo de Deus, guiando a igreja de Deus rumo ao cumprimento dos seus propósitos que não podem ser frustrados. Aqui no livro de Atos, do capítulo 13 ao 16, nós vemos basicamente 3 maneiras através das quais o Espírito Santo dirige a igreja e dirige um membro em comum que ele resolve separar para o ministério. Esse tipo de revelação que é apresentada aqui em Atos dos Apóstolos, ela ainda é vigente. Deus ainda continua fazendo isso e Ele pode fazer dessa maneira com a vida de cada um. Motivo: essas experiências não têm cunho doutrinário. Nós não podemos simplesmente pegar esse tipo de experiência que Paulo teve no capítulo 13, no capítulo 15 e agora no capítulo 16 e simplesmente transformar isso numa doutrina, atestando que se Deus só está no negócio se as coisas acontecerem aqui. Porque o que há aqui é uma experiência pessoal do crente aqui, mais especificamente Paulo, com o Espírito Santo que o está direcionando e o guiando para a obra que Deus o chamou para fazer. Então, se Deus chama alguém para realizar uma obra, essa pessoa vai realizar a obra. E vai realizar a obra da maneira que Deus estabeleceu, no ritmo que Deus estabeleceu e utilizando os meios que Deus estabeleceu, porque ela será guiada pelo Espírito Santo para que essa obra seja feita. Então, no capítulo 13, o Espírito Santo se utiliza de um profeta na igreja de Antioquia para separar Saulo e Barnabé para a obra que ele, o Espírito Santo, os havia separado, os havia chamado. Então, ele separa 2 homens para realizar a obra que ele, o Espírito Santo, havia preparado, havia programado para que eles fizessem. Então, pensar na possibilidade de Saulo e Barnabé falharem nessa obra é simplesmente atestar a incapacidade soberana e toda poderosa do Espírito Santo de administrar o curso da vida dos homens e a natureza deles. Então, primeiro, o Espírito Santo usou um profeta para, no meio da igreja, separar Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como era chamado pelo fato de estar ainda diretamente ligado ao mundo judaico. Mas aqui nós temos o Espírito Santo falando, por intermédio de um profeta, acerca da vontade que Deus tinha para um membro da igreja, em especial e em particular. Alguns tentam advogar a tese de que essas coisas não podem mais acontecer, porque nós temos a Escritura toda, a revelação completa de Deus. E eu estive alguns anos atrás debatendo com os pastores que não acreditavam mais que Deus poderia direcionar dessa maneira, e eu comecei a questionar eles como é que eles chegaram no tempo que eram membros da igreja, para o pastor deles dizendo que Deus chamou eles para o ministério. E eu pedi para que cada um deles me mostrasse o nome deles nas Escrituras. Porque se o nome deles não estivessem aqui, eles não tinham autoridade para dizer que Deus falou para eles, se Deus não fala de outro jeito. Então nós não admitimos nenhum tipo de revelação sobrenatural que venha impor sobre a igreja uma doutrina. Um exemplo, o movimento G12 quando saiu. Deus estava revelando o modelo que a igreja deveria saber para se preparar, porque esse modelo é que faria com que Cristo voltasse. A igreja tinha que estar no modelo de G12 esperando Jesus Cristo. Então, isso aí tem cunho doutrinário, isso é revelação falsa.
Então, se qualquer tipo de experiência que uma pessoa tem e atesta haver sido com Deus, ela é pessoal. Ela não pode ser imposta sobre a igreja como se houvesse alguém recebido uma mensagem inspirada e, por ser inspirada, ela deve ser obedecida, porque nesse contexto aí sim, a revelação de Deus fechou. Agora, Deus pode se utilizar de alguém para dizer para você: olha, ele está mandando te avisar que ele vai lhe levar para a obra. Isso não fere as Escrituras, não fere nenhum princípio doutrinário, não é contrário a absolutamente nada que as Escrituras ensinam, que faz parte do relacionamento que a gente chama místico ou espiritual, que Deus mantém com a sua igreja. Segunda maneira que o Espírito Santo usou para direcionar Paulo para o lugar que ele queria que Paulo fosse, nós temos isso no capítulo 15, versículo 36, quando o pesar e a preocupação de Paulo com as igrejas que ele havia aberto e com os irmãos que havia se convertido, o levou a planejar uma nova viagem missionária. Só que Paulo, ele planejou uma viagem até certo ponto, só que o Espírito Santo, ele tinha uma viagem maior para ser feita. Mesmo sem perceber o que estava fazendo, Paulo estava sendo direcionado pelo Espírito Santo para realizar a obra que estava no plano dele. Então Paulo chama Barnabé, tivemos aquela confusão por causa de João Marcos. Barnabé e Paulo se separam, e ali Barnabé não vai mais aparecer no livro de Atos, não vão se unir mais para uma viagem missionária. Tivemos aquele Silas, o mensageiro, um dos mensageiros, Silas e Judas, que vieram de Jerusalém para anunciar aos cristãos não judeus de Antioquia que eles não precisavam virar judeus para se tornarem parte do povo de Deus, eles só tinham que crer em Cristo e ser batizados, eles faziam parte da igreja. Só que lá em Jerusalém, Tiago estabeleceu que eles deveriam obedecer algumas regras para que isso não trouxesse problemas de convívio com ele e com os judeus. Mas aqui Paulo se une a Silas, já que Barnabé não foi, e havia uma preocupação pastoral dele com aqueles novos convertidos que ele havia deixado nas cidades onde ele estabeleceu igrejas na primeira viagem missionária. Então, aqui o Espírito Santo usa aquilo que a gente chama de intuição de coração. Essa é a marca mais evidente para aqueles que dizem que Deus os chamou para o ministério. Normalmente eles chegam para a gente e dizem: pastor, olha, eu acredito que Deus tem uma obra para mim no ministério, eu sinto isso no coração. Esse tipo de experiência também não infringe em nada nenhum princípio doutrinário, e ela continua valendo hoje. Ela continua vigente. Quando alguém chega: olha, Deus, pastor, eu acho que Deus está me chamando para o ministério, o que é que eu faço? Continue fazendo o que você está fazendo. E faça o melhor para Ele dia a dia, quando você simplesmente chegar no dia que Deus marcou para lhe separar, como separou Paulo, como separou Pedro, como separou os apóstolos, como separou todos os outros. Então, nesse dia você vai saber de verdade. Então, se Ele já plantou esse pesar no seu coração, esse sentimento no seu coração, se vem dele, então na hora que Ele marcou na agenda eterna dele, esse chamado vai se consumar. Então Paulo se move com a preocupação pastoral, mas na verdade ele estava sendo movido pelo Espírito Santo para a obra, a nova jornada mais difícil que a anterior, que o Espírito Santo havia programado para ele. Então Paulo sai, viaja às cidades que ele havia visitado na primeira viagem, pregado o Evangelho. Ele fortalece a vida dos irmãos, ele conforta os irmãos, e aqui no capítulo 16 do 1 ao 5 ele chega nas duas últimas cidades, Listra e Derbe, junto com Icônio, que ficou um pouco para trás, e aí ele conhece Timóteo. E pelo testemunho, como nós dissemos a semana passada, pelo testemunho de Timóteo, Paulo o escolhe para treiná-lo para ser um missionário. E essa questão, mais uma vez, enfatiza a soberania do Espírito Santo em guiar a sua igreja para que a sua obra seja feita. Porque Paulo tinha acabado de rejeitar um conhecido.
parente do seu companheiro de jornada, que simplesmente assumiu dizendo: olha, eu cuido dele. Mas Paulo disse: olha, comigo João Marcos não vai. E aí ele chega em Derbe, que era a cidade de Timóteo, e aí conhece Timóteo. O povo de duas cidades davam um ótimo testemunho acerca de quem Timóteo é. E Paulo, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas, nós vemos que ele não enxergou em Timóteo um possível missionário. Paulo abraçou aquele rapaz a fim de que ele se tornasse possivelmente no fim da sua jornada o seu sucessor. Então aqui Paulo agrega Timóteo à equipe, e agora já são 3 a equipe, não são mais 2, não é mais Paulo e Silas. Paulo, Silas e Timóteo agora estão nessa jornada e agora chegam na última cidade. O que é que nós vamos fazer? E aqui é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Nem sempre os nossos planos para o reino de Deus e para a obra de Deus vão dar certo, gente. E não vão dar certo porque nós somos falhos. Nós não somos Deus, nós erramos até naquilo que nós intentamos fazer para Deus. E nesse sentido, quando nós intentamos realizar algum tipo de obra para Deus e ela dá errado, não é o fim da jornada, não é o fim da carreira, não é um motivo de humilhação para a gente dizer: vou abandonar o ministério, me enfurnar dentro de um quarto, me enfiar embaixo do cobertor e pedir a Deus para morrer. Porque Paulo, ele queria pregar o Evangelho. E quando ele termina de visitar as igrejas e fortalecer os irmãos, ele toma uma decisão: vamos para a Ásia. E aí, como o Espírito Santo, na obra de crescimento e expansão da igreja, ele é soberano, nós não sabemos que tipo de instrumento foi usado pelo Espírito Santo, se Paulo teve um sonho, se Paulo teve uma visão, se Paulo teve uma percepção de coração, ou ele levantou algum profeta e disse para Paulo: você não vai para a Ásia. Mas o que o texto registra é um Espírito Santo soberano, que tinha uma agenda toda marcada para Paulo, para Silas, para Timóteo, naquela obra que ele tentava fazer. Então nós não somos uma igreja fora de controle. Às vezes até pensamos que somos. Normalmente porque nós queremos ver as coisas caminhando de vento em popa, e tudo dando certo. Mas não é assim. Não foi assim no princípio. Não foi assim na história da igreja. Alguns momentos da história da igreja, a igreja teve muito mal das pernas. E aí houve momentos em que Deus veio e levantou essa igreja de novo. E aqui nós temos um apóstolo Paulo, que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, estava intentando ir pregar o evangelho numa região que até hoje, gente, é carente do evangelho, que é a Ásia. E se nós formos pensar naquela região que fica mais próxima do Oriente Médio, que é o que chamamos hoje em missões janela 1040, que são aqueles países que pegam o sul da Ásia e vão desde o norte da África, passando pelo Oriente Médio, indo até lá na Índia, próximo à Índia e à China. Esses são os países mais pobres do mundo e mais carentes do Evangelho do mundo. Paulo queria ir pregar o Evangelho lá. E o Espírito Santo disse para ele: não. Mas tinha perdido lá. Tinham pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Tinham pessoas que estavam perecendo e indo para o inferno sem Cristo. Só que eu volto a dizer, a vida da igreja, a caminhada da igreja, a expansão da igreja e a conversão de pessoas para essa igreja está debaixo do controle soberano do Espírito Santo, e Ele que vai conduzir a nossa vida para que cada uma dessas pessoas por quem Cristo morreu na cruz seja resgatada. Então ele deu um basta em Paulo, 2 vezes, porque Paulo queria ir para a Ásia e ele disse não, e aí Paulo disse: então vamos para a Bitínia, e o Espírito Santo de novo diz: deixando claro que, no que diz respeito à condução da obra de Deus,
nós não temos controle. É por isso que a gente tem que fazer aquilo que os irmãos fizeram em Atos 4, 29 ao 31. Bater na porta de Deus. Pedir para que Ele nos dê ousadia para anunciar a verdade de Deus, para anunciarmos o Evangelho com intrepidez e ousadia. E aí a resposta foi, eles foram cheios do Espírito Santo e aí a coisa funcionou. Mas na verdade o que nós precisamos, cantamos hoje aqui, é aprender a depender de Deus e a confiar em Deus no que diz respeito à nossa responsabilidade de caminhar como igreja para fazer a sua obra. Então o Espírito Santo, em sua soberania, Paulo, ele queria ir na direção do Oriente, como dissemos a semana passada, graças a Deus que o Espírito Santo virou ele para o Ocidente. Graças a Deus. Ele queria ir pregar na Ásia, o Espírito Santo mandou ele para a Europa. Primeira cidade da Europa, a primeira conversão da Europa, que não era nem da Europa, era da Ásia. O primeiro convertido da Europa era um asiático, ou, como vamos dizer, uma asiática chamada Lídia. Então, nesse sentido, nós precisamos enxergar essa realidade. É Deus quem está conduzindo a sua igreja, é o Espírito Santo quem está conduzindo a sua igreja na direção que Ele quer. É Ele que move e faz com que ela se expanda com velocidade, e às vezes é Ele que segura por causa de um plano misterioso que nós não conhecemos. Quando a gente lê uma passagem como essa aqui, de Paulo querendo pregar o Evangelho numa região onde não havia nenhuma pessoa que tivesse conhecimento de Jesus Cristo e da obra que ele havia feito para salvar aqueles pecadores, e o Espírito Santo simplesmente barra Paulo 2 vezes. Isso nos faz compreender que até nessa realidade da caminhada e da expansão e daquilo que fazemos e tudo mais, Deus está no controle de todas as coisas. Então Paulo planejou uma viagem. Quando ele terminou a viagem que ele planejou, o Espírito Santo assumiu o controle. E aí Paulo tem aquela visão. Eu acho interessante que quando ele tem a visão, ele conclui que o Espírito Santo estava chamando ele para anunciar o Evangelho, não é para fazer turismo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que querem ir para campos missionários mais para fazer turismo do que para pregar o Evangelho. Tivemos um episódio de conhecidos nossos alguns anos atrás que foram fazer um avanço missionário nos Estados Unidos e parte da equipe ficou por lá. Que legal! Então, às vezes é complicado de lidar isso, mas Paulo tinha consciência de que a vida dele deveria ser devotada para anunciar o Evangelho. Qualquer mudança de direção, qualquer intervenção do Espírito Santo que viesse conduzir o apóstolo Paulo e sua equipe em alguma direção, o propósito disso era que o Evangelho fosse pregado. Ele teve essa consciência, e quando ele tem a consciência de que agora ele tem uma direção firme e consciente, pelo fato do Espírito Santo estar no negócio, então o texto diz que ele foi rápido, ele foi correndo direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Era uma viagem de navio e naquela época era complicado, né? Quando nós vemos o testemunho de Paulo lá em 2 Coríntios, ele falando de que 3 vezes ele viajando, o navio naufragou. Então não era uma vida fácil viajar naquela época de navio por força dos temporais, tempestades que haviam, e normalmente algumas embarcações elas tinham dificuldade de chegar ao seu destino por força de todas aquelas intempéries que ela enfrentava. Mas aqui, além de direcionar ele, a viagem de navio foi tranquila. Eles pegaram 2 dias de calmaria. Uma viagem que, dependendo do tempo, poderia levar até 6 dias, eles fizeram em 2 dias. Eles viajaram para Samotrácia, ancoravam por causa do perigo da região que havia. Então, normalmente, quando chegava a noite, eles encontravam um lugar aparentemente seguro, lançavam a âncora, passavam a noite ali, no dia seguinte, eles iam para o seu destino. Então, eles fizeram uma viagem rapidíssima. O Espírito Santo disse a região que eles deveriam ir. Paulo escolheu a cidade.
Nós sabemos que há uma ação do Espírito Santo, mas ele sabia que tinha que ir para a província da Macedônia, que era uma das províncias romanas. O império era dividido em 4, então aquela região era dividida em 4 províncias, e nesse sentido o Espírito Santo o direcionou para uma determinada região, e Paulo ele escolhe. Por que a gente diz que Paulo escolhe? Primeiro, porque não existe nenhuma revelação direta do Espírito Santo aqui dizendo o nome da cidade. Segundo, Paulo passou por um centro que talvez, se nós estivéssemos no lugar dele, diríamos: olha, esse aqui é o lugar. Eles saem da Samotrácia e vão para Neápolis ou Nápoles, dependendo da tradução da Bíblia que você tem. Essa Neápolis era a cidade ou local onde ficava o porto de Filipos. Era uma localidade grande, onde havia muitos habitantes, havia fluxo de pessoas de várias regiões por força da passagem dos navios, né? Era um porto. Mas Paulo chegou num lugar onde possivelmente a pregação do Evangelho seria frutífera pelo fato dele anunciar para pessoas em trânsito, como era, nós vamos ver nas viagens de Paulo, o plano dele, a fim de que pessoas de várias regiões pudessem se converter e levar o Evangelho para os lugares de onde eles haviam vindo nas suas terras natais. Mas Paulo passa por Neápolis, e com todo esse favorecimento para o crescimento e para a expansão do Evangelho, ele não prega para ninguém e simplesmente toma rumo de Filipos a fim de pregar o Evangelho. E aí uma coisa nós notamos com relação à obra missionária, e uma diferença entre a primeira e a segunda. Quando nós vamos caminhando naquela primeira viagem missionária, a coisa é muito rápida. Paulo vai, chega numa cidade, prega, e no outro dia prega de novo, e aí os judeus ficam com ciúme, armam uma confusão, vão para as autoridades romanas. Quando vão prender Paulo, Paulo viaja mais 160 quilômetros, para numa cidade, prega para a autoridade maior, para o cônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo se converte, ele não se preocupa mais para pregar para ninguém, se manda para outra cidade. Na outra cidade vão apedrejar ele, ele já se manda de novo e vai para outra cidade, na outra não escapa, apedrejam ele. Mas a gente vê um Paulo muito preocupado em expandir e se movimentar a fim de que o Evangelho seja espalhado pela maior parte de cidades possíveis. Mas aqui algo acontece e simplesmente Paulo puxa o freio. Ele soube a vontade do Espírito Santo, para que região ele deveria ir, e ele chega na cidade e simplesmente dá uma parada. A cidade tinha tudo para ser uma derbe da vida, gente. Ele sai de Listra, apedrejado, e quando chega em Derbe, não tem judeus. Que maravilha! Ele prega, os gentios se convertem, ele conforta, consola, edifica os irmãos e volta. Foi uma tranquilidade. E aqui ele chega em Filipos, e uma coisa nos chama a atenção, é que Paulo, ele passa alguns dias lá. E era a praxe de Paulo chegar na cidade, procurar uma sinagoga, ir lá, e como um rabino judeu desconhecido que havia chegado na cidade, ele era judeu, ele era rabino, era o mestre do judaísmo, então normalmente se dava a oportunidade para aqueles que tivessem uma palavra, e Paulo se aproveitava dessa circunstância para dar um pontapé inicial na pregação do Evangelho naquelas cidades. Paulo escolhia normalmente os grandes centros, né? Ele fez o oposto de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele sempre escolheu as pequenas cidades, as pequenas vilas, os pequenos lugarejos. Mas Paulo, por força dessa oportunidade que ele tinha nos grandes centros, como eram centros de trânsito, de pregar o Evangelho para pessoas de vários lugares diferentes, e como consequência disso, se elas se convertem, elas levariam o Evangelho para a sua região. Então Paulo escolhe uma das grandes cidades da região. Cidade de Filipos era, o que ele vai dizer aqui, a principal da província da Mesopotâmia, e era uma colônia romana, não é? Essas cidades que recebiam esses títulos, elas eram tidas como uma Roma fora de Roma.
Então ela era a principal cidade da província. Para você ter uma ideia, eles, nessa cidade, mesmo sendo uma cidade da Europa, eles falavam a língua romana, eles se vestiam como os romanos se vestiam, eles tinham os costumes que os romanos tinham em Roma, e as leis que governavam a cidade eram as leis romanas que eram aplicadas em Roma, ainda que essas cidades se governassem independente. Além disso, quando os soldados eles chegavam no tempo, tipo aposentadoria assim, do serviço militar, eles eram mandados para essas colônias, e aí eles, se houvesse qualquer tipo de situação que precisasse de uma intervenção militar, esses soldados já avançados e experientes em guerra estariam lá para acabar com o motim e defender a cidade. Então Paulo escolhe uma cidade que tinha todo o potencial para que o evangelho estabelecido lá pudesse crescer. Só que quando ele chega lá, ele teve, em parte, que mudar a estratégia. Dá para se notar que a cidade de Filipos não tinha sinagoga. E dá para se notar mais adiante que também não tinha judeu, homem. E isso se tornou, eu estava pensando hoje, se tornou aquela coisa da faca e o queijo na mão. Porque Paulo, ele passa praticamente uma semana na cidade. E para pregar o evangelho dentro do padrão que ele estabelecia, primeiro o judeu e depois o grego, ele teve que sair fora da cidade. Alguns intérpretes, eles pensam que não havia sinagoga em Filipos pela possível data em que Paulo visitou essa cidade, perto do ano 50, os judeus haviam tido problema com o motim que houve em Roma, e eles haviam sido expulsos de Roma. E pelo fato dessa cidade adotar o mesmo padrão de vida do Império Romano, então se supõe assim que possivelmente os judeus que haviam na cidade de Filipos foram expulsos pelo fato dela manter o mesmo padrão de vida de Roma. E aí a gente já pensa, vai ser uma obra missionária tranquila para Paulo, e não foi. Nós vamos ver na segunda parte, a semana que vem, que na verdade a partir de agora nós vamos dividir o texto em 3 partes. Primeiro, para mostrar a estrutura da igreja, como ela foi estabelecida, como ela se adequa àquele padrão do Novo Testamento de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e como ela se adequa à pregação a toda criatura, indistintamente, sem pensar se é rico, se é pobre, se é intelectual, se é analfabeto e tudo mais. Então, nesse capítulo 16, a gente tem tudo estruturado numa mesma passagem, numa mesma porção das Escrituras. Então, hoje nós começamos com a conversão de Lídia, mostrando como o Espírito Santo, volto a dizer, é aquele que governa até o ritmo das coisas. Às vezes nós queremos, volto a dizer, que as coisas caminhem como um carro de Fórmula 1, mas na verdade nós não temos o controle da realidade espiritual, porque para que ela aconteça de verdade como deve acontecer, quem decide, quem define, quem, onde, quando, como, o tempo, se agora ou daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma semana, é o Espírito Santo de Deus. Quando estávamos cantando a primeira música hoje, eu digo, talvez seja a maior dificuldade da nossa era, é aprender a confiar em Deus e a esperar nele. Porque nós queremos que as coisas aconteçam na nossa relação com Deus, como queremos que as coisas aconteçam, Davi está aqui, com a velocidade da internet. Se a gente chega no computador e aperta lá um negócio, vai consultar e aplica, e ele leva 3 segundos para responder, a gente já está com metade dos cabelos no chão. E o TED lá, não precisa ser 1 minuto não, pode demorar 3 segundos para abrir a próxima tela. 1, 2, 3, a gente já está querendo dar um soco no teclado, balançar o computador, já xinga a internet porque está lento e aí por diante. Então, às vezes, por força desse movimento abrupto que a nossa sociedade e o estilo de vida tem hoje, nós não podemos pensar numa vida cristã nesse ritmo.
Porque quem dita o ritmo é aquele que nos salvou e que está sentado no trono e que governa a história. Então Paulo, ele chega a Filipos, ele é a principal cidade da província da Macedônia, é uma Roma fora de Roma, que vive da mesma maneira, se veste da mesma maneira, fala o mesmo idioma e que, por coincidência assim, não tem uma sinagoga judaica e, possivelmente, Paulo passa uma semana e parece que ele não encontra um judeu homem lá. Então, como judeu, como rabino judeu, Paulo sabia o que acontecia quando numa cidade não havia uma sinagoga estabelecida. Então, o conhecimento de Paulo acerca do judaísmo também facilitou a vida dele nesse momento. Então, o que os judeus faziam normalmente quando não havia uma sinagoga estabelecida num determinado lugar? Eles começavam, é igual a gente plantar uma igreja num lugar. A gente começa a fazer grupo familiar e faz grupo familiar um monte de tempo. Quando tem gente suficiente para a gente ir para um salão, a gente vai. Só que o judeu, ao invés de ir para a casa das pessoas, eles iam para a beira do rio. Eles iam para algum lugar onde tivesse um rio próximo, porque eles precisavam de água para fazer aquelas cerimônias de purificação. Então, já que eu não encontro judeu na cidade, já que não tem uma sinagoga na cidade para eu começar a pregação do Evangelho, como eu normalmente faço, no caso de Paulo, parece que ele assumiu esse padrão. Primeiro eu prego para o judeu e depois eu prego para o gentio. E isso trouxe alguns problemas para ele por força dos judeus ficarem enciumados, porque os gentios se convertiam mais com a pregação de Paulo do que com a pregação deles. Então Paulo sai da cidade e, como ele sabia que era comum, se não houvesse uma sinagoga, eles se reunirem para orar próximo ao rio, então Paulo vai para lá. O texto diz no verso 12: e dali para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Não acharam judeus na cidade, não pregaram o Evangelho, então diz que no dia de sábado, já que não há sinagoga na cidade, vamos procurar judeus. Saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E aí o texto vai demonstrar como se processa a obra da salvação de uma pessoa por uma ação da igreja movida pelo Espírito Santo. Aqui nós temos a estrutura de como o Espírito Santo ele opera para aplicar a obra de Cristo à vida do pecador. Então o Espírito Santo não apenas tem o governo da direção que a igreja vai tomar, tem o governo do tempo em que essa ação vai se estabelecer de forma definitiva, mas ele também tem o controle da conversão dos pecadores. Nós não fomos chamados para converter pecadores, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E eu volto a dizer, isso é importantíssimo a gente entender. Porque não é anormal você encontrar pessoas por aí que pregavam o Evangelho antigamente e não pregam mais porque ele não viu ninguém se converter. Nós não fomos chamados para converter ninguém. Não fomos. Isso dói, gente. A gente queria abrir a cabeça, queria abrir o coração e botar tudo lá dentro. E a gente vai, prega, o cara vira as costas como se não tivesse ouvido nada. E aí você chega para outra pessoa, prega, e aí, imagine. E prega, e depois de pregar, ninguém entregou a vida a Jesus Cristo, e aí você pensa em parar. Você se desmotiva, se desanima, mas isso não é motivo. Porque a única coisa que Deus nos mandou fazer foi pregar. A conversão de um pecador a Cristo é obra do Espírito Santo, aplicando o poder da cruz à vida desse pecador, convencendo ele do seu pecado, conduzindo ele a um arrependimento genuíno, iluminando o seu entendimento para que ele compreenda a mensagem salvadora de Cristo na cruz. Tudo é obra de Deus. Inclusive, o nosso impulso e a nossa disposição para pregar o Evangelho. Tudo é obra dele, não é nossa. Tudo é ele que faz e utiliza seus instrumentos. Então, aqui na estrutura que é usada aqui, no versículo 13, primeira coisa, Paulo
vai aonde o pecador se encontra. Nesse sentido, havia uma reunião de oração, ele foi informado disso. E esse é o motivo pelo qual alguns estudiosos dizem que não havia judeus homens naquela cidade. Onde havia judeus, Paulo se deu mal. Só que aqui nessa cidade ele vai se dar mal com os gentios. E muito mal. Então, nesse sentido, Paulo, ele se senta, e aí, imagine, não havia judeus homens, uma comunidade de mulheres, e aqui, quando se apresenta a Lídia, se apresenta ela como uma pessoa temente a Deus. Só lembrando aos irmãos, no judaísmo nós tínhamos os prosélitos, os judeus de verdade, que eram de nascença e tudo mais na religião judaica. Depois nós tínhamos prosélitos, que eram aquelas pessoas que haviam aderido à religião judaica como religião de vida. Então eles eram aceitos na sinagoga como participantes da religião. Os homens se circuncidavam como judeus, e haviam aquelas pessoas tementes que abraçavam os preceitos da lei, eram admiradoras do Deus de Israel, da sua lei, e elas adequavam a sua vida a essa realidade religiosa sem se tornarem de verdade membros de uma sinagoga judaica. Então aqui nós temos, como era o caso de Cornélio também, que não era um prosélito, ele era um temente a Deus, ele tinha a lei de Deus como referencial religioso de vida e tinha o Deus de Israel como seu Deus. Então Paulo se depara com essa comunidade de mulheres que abraçou a lei judaica e abraçou ao Deus de Israel como seu Deus. E elas iam para a beira do rio para orar, e essa oração não foi feita só no dia que Paulo estava lá, era feita continuadamente. E aí nós voltamos a tocar naquela tecla que quem sustenta o povo de Deus é Deus. Pensando no judaísmo, nem lá não tinha um rabino para ser pastor daquelas mulheres. Mas Deus tinha um propósito em alcançá-los. E Deus sustentou aquele povo lá até que Paulo chegasse lá. No dia, na hora e no momento em que o Espírito Santo marcou para fazer aquela mulher nascer de novo, para iluminar o seu entendimento, para compreender a obra de Cristo, para salvá-la e para transformar a casa daquela mulher naquela cidade na sede da primeira igreja cristã da Europa. Então Paulo, ele se assenta e aí ele prega às mulheres. O texto do capítulo 13 diz isso. Então ele, assentando-se, fala às mulheres que ali se ajuntaram. Então não havia homens judeus lá, existia uma comunidade de mulheres tementes a Deus, e ele diz que Paulo fala às mulheres, e no meio daquelas mulheres, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia o Senhor, os ouvia. E aqui não é só ouvir, não é? Porque às vezes a gente ouve e não ouve. Mas a ideia de os ouvir aqui é aquele ouvir atento. Aquele ouvir que nos leva a prestar atenção em cada palavra, em cada detalhe, por em nosso interior haver um desejo ou de aprender ou compreender de verdade aquilo. Então havia esse desejo de alma dela de compreender cada palavra e cada explicação que Paulo estava dando acerca da lei e como, por intermédio da vinda de Jesus Cristo, ele cumpre tudo aquilo que Deus havia prometido ao seu povo em relação à libertação dos seus pecados e à salvação de Israel. Não, Lucas agora ele vai ser econômico aqui nos discursos, dificilmente você vai ver escrito daqui para lá uma pregação de Paulo, exceção Atos capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros de Éfeso para dar instruções sobre como eles deveriam se portar no ministério, porque Paulo não voltaria mais, ele iria morrer, eles não iriam mais vê-lo. Então, a exceção daquele discurso e do testemunho que ele vai dar lá adiante ao rei Agripa, então
uma pregação direta, Lucas não coloca mais. Por quê? Porque já ficou claro que o teor da mensagem era aquela que Jesus deu no capítulo 24 de Lucas, que Pedro pregou no capítulo 2 e no capítulo 4 de Atos, que Estevão pregou lá no capítulo 7, então não muda muita coisa. O que muda é a introdução. Para o judaísmo eles começam com as promessas da lei. Para os não-judeus, Paulo começa apresentando a criação e o Deus que criou todas as coisas e que se revela nessas coisas a fim de que o homem compreenda a necessidade que ele tem dele. E a partir daí ele fala desse Deus que enviou seu Filho para salvá-lo. Só mudou a introdução, a ilustração de início, mas a mensagem do Evangelho culmina no Filho de Deus sendo oferecido para salvar pecadores judeus e não-judeus. Então aqui Paulo prega para aquelas mulheres. E aí, enquanto Paulo prega, um milagre está ocorrendo no coração daquela mulher. Volto a dizer, não fomos chamados para converter ninguém, nem convencer ninguém a ser crente. Há uma tentação muito grande hoje das igrejas tentarem fazer isso por quererem número. Nós não fomos chamados por Deus para fazer uma igreja crescer. As igrejas que entraram nesse caminho viraram as costas para o Evangelho, ou misturaram a fé cristã, uma série de coisas que não se encontram na Bíblia, num afã de ter uma multidão. A igreja é a comunidade onde se ajuntam aqueles que foram trazidos pelo Espírito Santo ao serem confrontados com a mensagem do Evangelho, e não aqueles que foram trazidos pelas nossas estratégias, pelos nossos métodos de crescimento, ou pela nossa bajulação, ou sei lá o que for. A igreja é a comunidade que o Espírito Santo aplica o poder salvador da cruz à vida deles ao ouvirem o Evangelho. Então, enquanto Paulo prega, o texto vai dizer aqui que o Senhor abriu o coração de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A consequência disso, apesar de Lucas não colocar aqui, porque não é mais necessário, ele está sendo econômico, dá para notar que Lucas não quer ser repetitivo, e como consequência disso nós vamos ter que olhar para trás e ver que, um exemplo, em Atos capítulo 2, Pedro prega o Evangelho, e no 2,41 diz que eles foram compungidos em seu coração, e quando foram compungidos no seu coração, eles perguntaram o que é que nós fazemos, varões e irmãos? E aí Pedro diz para ele: arrependei-vos e convertei-vos. Então aqui Lucas dá um salto. Ele diz que Paulo pregou, Deus fez uma obra no coração de Lídia, e aí ele já passa para o batismo. Como consequência disso, é claro, é óbvio, que pelo convencimento do Espírito Santo no coração de Lídia, apesar da expressão Deus está aqui, mas essa obra é do Espírito Santo, e a iluminação do Espírito Santo fazendo com que Lídia, que era temente a Deus, ela tinha conhecimento da lei judaica, tinha conhecimento das promessas acerca do Messias, fizesse a associação e concluísse que Jesus de verdade era o Salvador de Israel, e exercido fé nele e entregue a vida a Jesus Cristo. Como consequência disso, o batismo foi aplicado. E nesse sentido, não apenas Lídia se converteu, mas também a sua casa. E aqui nós temos alguns problemas, alguns estudiosos que tentaram ir até Lídia e descobrir quem ela era. Um deles disse que Lídia era uma mulher solteira. Ela era uma comerciante, era uma mega comerciante, tá? Era uma comerciante rica. Isso é fácil de entender porque ela era vendedora de púrpura. A púrpura era um tipo de corante que era tirado de crustáceos, e era necessário abrir não sei quantos mil crustáceos para pegar uma gota, né? Para você ter uma ideia, naquela época, se fôssemos calcular a dias de hoje, meio quilo de lã tingida com aquela tinta, com aquela púrpura, custava, a preço de hoje, $100.
Só quem usava esse tipo de tecido eram os reis, eram os senadores, quando a gente assiste filme de época do Senado romano, eles se vestiam com aquele vestidão branco, e sobre aquele vestido havia uma túnica vermelha. Essa túnica vermelha era de púrpura. Então só a classe mais alta da sociedade tinha dinheiro para comprar um tecido que foi tingido por esse tipo de tinta. E Lídia era uma vendedora de púrpura, era uma empresária. Às vezes a gente pensa assim que mulher não trabalhava, não era comum mulher trabalhar naquela época, mas aqui nós temos uma empresária muito bem sucedida, que é alcançada por Deus. Por Deus. E o que nos chama a atenção é que na hora que ela é alcançada por Deus, a partir daquele momento, o que ela tem é de Deus. Não é mais dela. Paulo nem queria ir para lá, por um motivo. Aqueles falsos discípulos tinham o costume de se aproveitar da fé alheia para ganhar dinheiro. Os judeus daquela época, principalmente a liderança judaica, tinha mania de se aproveitar da fé do povo para ganhar dinheiro. Paulo não queria ser confundido com isso. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e, por força dos benefícios materiais que ele estava recebendo fazendo a obra, associassem eles àqueles que haviam naquela época ou os mercenários, como já foi predito por Jesus Cristo, acusando os judeus. Lá no capítulo 10 de João, haviam já os mercenários que transformavam a fé no motivo de lucro, no instrumento para ganhar dinheiro. Então Paulo tinha certos resquícios, ele tinha uma preocupação muito grande de que as pessoas não associassem ele a esse tipo de gente. Mas uma coisa nós vemos aqui, o Espírito Santo conduz Paulo ao lugar onde está agendado uma pessoa por quem Cristo morreu na cruz e é alcançado. Paulo chega na cidade, não encontra ninguém na cidade, vai para a beira do rio e lá ele se depara com um culto de oração de mulheres que, por não terem um guia judeu para guiá-las, se reuniam no dia de sábado para fazer orações. Chega Paulo, um rabino, elas se sentam para escutá-lo, e no meio daquelas mulheres, o Espírito Santo alcança-la. Enquanto Paulo prega, o Espírito Santo vem e convence ela de que, de verdade, o Messias anunciado por Paulo é o Salvador do mundo. E ela crê, ela é batizada, ela e sua casa, e o que é que ela faz? Ela agora tem um desejo de que Paulo de verdade transmita aquela mensagem para outros. Para outros. Então Paulo prega para ela. É muito parecida a circunstância aqui com a de Cornélio, se bem que em Cornélio ele conta todo o passo a passo. Ele vai, convida seus familiares, seus amigos mais próximos, chama para sua casa, e Pedro vai lá e prega para todo mundo e eles creem. Aqui Lucas não para explicar os pormenores, simplesmente diz que a fé não apenas alcançou a Lídia, mas alcançou os da sua casa. E aquele grupo que diz que ela era uma mulher solteira, aplica aqui a realidade desses que se converteram da sua casa aos seus escravos, aqueles que a serviam na casa. Mas uma coisa nós sabemos, que eles não se converteram por causa da pregação de Paulo, ou por causa da eloquência de Paulo, ou por causa da sabedoria de Paulo. Eles se converteram por causa da ação do Espírito Santo, trazendo Paulo, levando Paulo para o lugar que deveria ir, fazendo Paulo anunciar o Evangelho, e aí a obra do novo nascimento opera, o convencimento do Espírito Santo opera, a iluminação do Espírito Santo opera, e aí nós temos uma igreja fundada pelo Espírito Santo. Lucas tem esse cuidado de registrar nesses momentos a preocupação de não permitir que o crédito dessas obras seja dado aos apóstolos. E eles vêm lutando com isso desde o início, desde o Pentecostes, com aquele episódio pós-Pentecostes do coxo que foi curado na Porta Formosa, que queriam atribuir glória a Pedro e João.
Ou lá em Listra, quando quiseram atribuir a glória a Paulo e Barnabé. Então, os apóstolos sempre foram expostos a esse tipo de tentação, mas na hora do registro, Lucas tem a preocupação de dizer que foi Deus quem convenceu, que foi Deus quem acrescentou, que foi Deus quem agregou, quem congregou. Sempre é Deus que leva a igreja a pregar e é Deus que traz as ovelhas que estão fora do aprisco para o seu redil. Como vimos, ou vamos ver domingo em João capítulo 10, verso 11 ao 15, Jesus mais uma vez vai lembrar que as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem. Elas não seguem estranhos. A ovelha dele ouve a voz dele. E quando ouve a voz dele, vem. Então, na verdade, os pregadores são apenas instrumentos que emprestam sua boca para que Jesus chame as suas ovelhas que estão fora do aprisco. Lídia foi batizada, ela e a sua casa, e Paulo diz que ela nos rogou. Na verdade, Lucas escrevendo, e aqui mais uma vez nós vemos, a partir do capítulo 16, Lucas se inclui na equipe de Paulo. Não é mais, e Paulo foi, e Paulo fez, ele se inclui no meio daqueles, e ele está falando como alguém que foi testemunha ocular disso. Ele diz que ela nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. A expressão que termina o texto demonstra essa preocupação de Paulo de não ser visto como um aproveitador. Ele ficou por causa da insistência dela. Isso é uma prática comum dos cristãos, serem hospitaleiros. A hospitalidade faz parte da vida daquele que foi alcançado pela salvação de Cristo. Esse prazer de servir. Então, nesse sentido, a primeira coisa que se manifestou na vida de Lídia, depois da sua conversão, foi justamente a atitude de tornar aquilo que Deus deu para ela num instrumento para abençoar aqueles que a abençoaram com verdades espirituais. Esse era o princípio do judaísmo. Aquele que os abençoa com bênçãos espirituais deve ser suprido de bênçãos materiais. Então, nesse sentido, não havia problema. Paulo, volto a dizer, ele se omitia disso e tentava escapar disso, porque ele não queria ser confundido com aqueles falsos que, se aproveitando da fé alheia, usava a fé para benefício próprio. E nós temos que correr disso. Eu confesso aos irmãos que uma das minhas dificuldades, basicamente de falar em dinheiro, oferta e tudo mais, é o temor que a gente tem de não ser confundido com esse povo por aí. Via de regra, temos pessoas não crentes que vêm aqui nos cultos e elas nos visitam e não é anormal nós escutarmos delas um comentário: a igreja de vocês não fala de dinheiro. Por outro lado, às vezes vão em outro lugar e a gente está conversando, evangelizando uma pessoa, e ela fala que foi em um culto em determinado lugar e ficou espantado quanto pediram dinheiro. Então é complicado lidar com isso. Por força disso, talvez por falar pouco em dinheiro, a gente tem pouco dinheiro. Mas é complicado lidar com isso. O mundo de hoje não está muito diferente de Paulo. E se a gente começa a falar demais em dinheiro, vamos ser confundidos. E as pessoas vão falar de nós não por causa do nosso comprometimento com Deus, não por causa da nossa alegria que temos em Deus, não por causa da vida santa que temos, mas por causa da nossa avareza. E isso não é bom para o reino, não é bom para o Evangelho. Então aqui nós temos um Espírito que governa, ele continua governando a igreja hoje. Ele continua governando os passos da igreja. Ele continua dirigindo os passos da igreja, ainda que nós não percebamos. Mas é Ele que está conduzindo. Onde houver uma pessoa para ser alcançada e que foi comprada pelo sangue de Cristo, no dia, na hora, no minuto e no segundo em que está marcado na agenda de Deus para ser alcançada, um crente vai estar lá pregando.
Não tem como isso passar desapercebido, não tem como passar sem notar, não tem como ela ficar para trás, esqueceram de mim, não tem. Elas serão alcançadas. A nossa direção às vezes será mudada, os nossos planos serão frustrados por causa disso. Às vezes a gente pergunta, por que o Espírito Santo disse não para as intenções de Paulo em ir para a Ásia, para a Bitínia, para o Oriente? Porque na agenda de Deus havia alguém que seria evangelizado por Paulo. Na agenda de Deus havia alguém que seria alcançado pela pregação do apóstolo Paulo. E não importa as tentativas que ele pudesse ter feito de ir para outra direção, o plano de Deus não pode ser frustrado. Então nós, pensando num texto como esse, temos que lembrar daquilo que cantamos no início. Precisamos pedir a Deus a aprender a depender dEle, a confiar nele e a esperar nele. É um exercício de paciência. Enquanto as coisas não começam a andar, temos que bater, temos que pedir, temos que buscar, temos que pedir a Ele para que nos enche, nos governe pelo seu Santo Espírito, nos faça perceber essa direção e que Ele nos torne de verdade. Esse é o motivo pelo qual Ele não voltou ainda, proclamadores do seu Evangelho, a fim de que aquelas ovelhas que estão fora do aprisco possam ouvir a sua voz. Então nós temos que fazer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Usa a minha vida, para que aqueles que estão caminhando para a perdição possam ver a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela Tua Palavra e a maneira como ela nos mostra, Senhor, como o Senhor conduz a sua igreja de maneira soberana, a fim de que os Teus planos em relação à salvação daqueles por quem Cristo morreu não sejam frustrados. Por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, que, ó Deus, nos convença, Senhor, da necessidade que temos de buscar mais a Ti, Senhor, de confiar mais em Ti e depender mais de Ti nessas realidades da nossa vida, Senhor, nessas realidades que dizem respeito ao trabalho que fazemos na Tua obra, Senhor, e as direções que queremos tomar, porque é visto e perceptível, Senhor, que muitas vezes vamos tomar direções opostas àquilo que o Senhor estabeleceu para que fosse feito. Vamos querer usar estratégias ou métodos que não condizem com aquilo que o Senhor determinou, e o Senhor vai fazê-las ser frustradas, Senhor. O Senhor vai fazer com que os nossos planos e os nossos propósitos fracassem. Por isso pedimos que nessa hora, Senhor, o Senhor não permita que a desmotivação, Senhor, ó Deus, movida pelo orgulho do nosso coração, venha nos impedir de caminhar. Mas que ao invés de nos desmotivar, que nós venhamos bater na Tua porta, Senhor, e pedir a Tua direção, até que nós compreendamos de maneira clara aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Por isso, vem nos ajudar, Senhor, a aprender com Paulo, Senhor, e não nos desgastarmos tanto, Senhor, tentando fazer o que queremos fazer pela força do nosso braço de carne, Senhor, mas que nós venhamos depender de Ti, confiar em Ti, sabendo que nenhum daqueles por quem Teu Filho morreu na cruz vai se perder, nenhum daqueles que o Senhor vai alcançar por intermédio da nossa vida e da nossa pregação. Por isso, vem nos ajudar, Senhor, e vem nos empurrar, Senhor, para essa cidade de Santa Rosa, Senhor, ó Deus, em todas as oportunidades que o Senhor nos der, e que nós venhamos falar desse Evangelho transformador e salvador, que o Senhor nos colocou e permite que ainda estejamos nessa terra para anunciar. Por isso, sei com a minha vida e me ajude a ser esse proclamador, Senhor, a ser esse pregador, Senhor, mais ousado, Senhor. Ó Deus, ajuda a vida dos Teus filhos também a entenderem que o propósito maior de todas as transformações que o Senhor faz na nossa vida é para que o Evangelho seja conhecido por aqueles que ainda não creram em Ti. Por isso, vem nos ajudar a sermos esses instrumentos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus.